Olá pessoal, tudo bem? Essa é a terceira das experiências que eu tive, que eu mencionei no primeiro vídeo da minha EQM, que são correlacionadas. A primeira experiência aconteceu 13 anos atrás, quando eu tinha 18 anos e ainda estava fazendo faculdade. A segunda aconteceu no mesmo ano, alguns meses após aquela experiência, quando eu fiz uma experiência de oração, da renovação carismática. E a terceira, que é a que eu vou relatar hoje, aconteceu 6 anos depois. Ou seja, eu tinha 24 anos e foi um encontro chamado Agape Terapia. É um encontro que acontece em São Paulo, organizado pela comunidade Dois Corações. A Reinalda, na época, estava à frente, eu acredito que ela ainda está. Então, nesse encontro, 7 dias de oração diante de Jesus Eucarístico. E a nossa vida é repassada diante da presença dele. Então, muitas coisas aconteceram ali naquele encontro que transformaram a minha vida. Eu não sei se vocês acompanham, se vocês sabem sobre a questão dos temperamentos. Eu tenho temperamento melancólico e, como todo melancólico, eu sempre tive muita vergonha, sempre fui uma pessoa tímida. Mas diante de Jesus Eucarístico eu posso afirmar que eu fui curado, eu fui, de certa forma, transformado no que diz respeito a essa timidez, a essa vergonha e a muitas outras coisas. Bom, por que eu digo essa experiência que eu tive no Agape Terapia é relacionada à minha EQM? Porque, se você se lembra, eu mencionei que quando Jesus entrou na sala do Pai, a sala que o Pai estava, eu ouvi a voz quando eu voltava ao meu corpo físico que eu não estava preparado para adentrar na sala do Pai. Bom, não dá para saber se isso significa que eu não estava preparado para morrer, ou eu não estava preparado para conhecer mais de Deus, ou o que quer que seja. Mas enfim, diante de Jesus Eucarístico por 7 dias, rezando, repassando a minha vida inteira, desde o meu ventre materno, eu fui sendo curado de muitas coisas, eu tive no meu coração uma certeza muito grande relacionado ao amor da Virgem Maria, onde, repassando a minha experiência de vida, eu percebi que quando eu nasci, a enfermeira na Santa Casa aqui de Londrina era muito católica e ela consagrou a minha vida à Virgem Maria, ela me entregou a Nossa Senhora, e foi por causa disso que desse encontro, quando eu saí dali, eu fiz a minha consagração total à Virgem Maria, com escravo pelo método de São Luís Maria Irmão de Montfort, no dia 27 de novembro, Nossa Senhora das Graças, um dia antes do meu aniversário, e aquilo mudou muito a minha vida, e é um dos motivos também pelo qual eu tive a graça de cair tantas vezes e levantar com a graça de Deus, ajudado pelas mãos da Virgem Maria. Mas enfim, eu estava ali diante de Jesus Eucarístico e recebendo a cura, recebendo a libertação de tantos traumas que eu carregava, traumas relacionados ao meu aniversário que eu não gostava de celebrar por causa de coisas que aconteceram, traumas relacionados à minha mãe, traumas relacionados ao meu pai, traumas relacionados às pessoas que conviviam comigo, traumas relacionados às coisas que às vezes é da cabeça do melancólico, mas Deus me deu a graça de enxergar e de ser transformado. Num determinado dia, não sei se era o quarto ou o quinto dia, nós tínhamos muito tempo livre para estar na presença de Jesus Eucarístico e eu ajoelhado ali por 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Eu fui conversando com Jesus e Jesus foi revelando algumas coisas ao meu coração. Quando eu perguntava para ele: Senhor, por que o Senhor não me curou antes? Por que o Senhor não me libertou antes? Por que o Senhor não manifestou essas coisas na minha vida antes? Porque eu estou aqui caminhando contigo desde os meus 15 anos, quando eu fui batizado, e agora com 24 anos, 9 anos depois, o Senhor me revela essas coisas, o Senhor me cura, o Senhor me toca, o Senhor me dá o conhecimento que eu não tinha. E Jesus falou: claro, a sua presença eucarística, viva, real. Jesus falou comigo e ele me disse que ele queria agir na minha vida antes, ele queria ter me transformado antes, ele queria ter me curado, ele queria ter me liberto, ele queria ter me dado essas experiências, esse conhecimento antes, mas não estava na hora que o Pai havia determinado. Ou seja, tudo que acontece no céu e na terra, tudo que acontece debaixo da terra,
Tudo o que acontece na minha e na sua vida passa pelas mãos, pela vontade ou pela permissão do Pai. Deus Pai, o Criador, aquele que nós chamamos a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Se o Pai não quer, não acontece, meus irmãos. Jesus queria agir na minha vida, mas ele não agiu antes porque o Pai não quis. E eu chorei muito diante da presença eucarística de Jesus, revivi a minha vida diante da graça de Deus, aquilo que eu não tive a graça de ter até os meus 15 anos, quando eu fui batizado, eu tive a graça de repassar. E repassando a minha vida, eu fui vendo que os meus sofrimentos não eram nada comparado ao amor de Deus. E eu até pedi para Jesus, Jesus, por que eu não sofri mais? Porque se esse sofrimento que eu passei é o meio pelo qual o Senhor agora está derramando amor no meu coração, eu queria ter sofrido mais. E para muitas pessoas isso pode parecer uma coisa de louco, para muitas pessoas isso pode parecer uma coisa sem sentido, mas Jesus Eucarístico me amou, me tocou, me curou e me deu tantas experiências que eu queria ter sofrido mais, para que eu pudesse sentir mais o amor de Jesus, para que eu pudesse ter mais a presença de Deus na minha vida, para que eu pudesse não ser recompensado, mas poder experimentar, experienciar essas graças, aquilo que São Paulo diz, em comparação com o conhecimento de Jesus Cristo, tudo na minha vida tem em conta de esterco. Isso é a realidade, meus irmãos. Quem conhece Jesus Eucarístico, quem tem uma experiência com Ele, quem sente o amor dele, quem quer amá-lo de volta, não pode ser indiferente. Então, eu não vou ficar relatando aqui aquilo que aconteceu de fato. Foram muitas coisas, muitas curas relacionado ao meu nascimento, àquilo que a minha mãe tinha desejado, a questão do aborto, aquilo que a rejeição que eu senti, aquilo que eu passei dentro do grupo de oração, as quedas, as vezes que eu me afastei, as vezes que eu parei de ir para a missa, que eu parei de me confessar, começando a faculdade, depois dessas experiências, mesmo eu tendo sentido de forma sobrenatural, muitas vezes eu me afastava porque eu não entendia e eu estava numa situação bem complicada, porque eu tinha, com a graça de Deus, guardado a minha virgindade. Nesse encontro do Agape-terapia com 24 anos, eu me sentia muito pressionado para perder minha virgindade, mas Jesus reacendeu no meu coração a graça da pureza, reacendeu no meu coração a graça da cura, reacendeu no meu coração a graça de ter fé, porque ter fé é isso, é confiar que Deus cuida de nós e mesmo que a gente não entenda, a gente precisa continuar. Então, no amor eucarístico de Jesus, eu ouvi a sua voz e a voz dele me disse que se ele pudesse, ele teria feito coisas muito antes na minha vida, mas não era a hora do Pai. Então, meus irmãos, o que eu concluo com esse terceiro vídeo é, quando eu não estava pronto para entrar na sala do Pai, 6 anos depois, eu estava pronto. E eu não posso dizer que eu entrei na sala do Pai, mas eu tive a revelação de Jesus, daquilo que o Pai determinou. Ele determinou não quando eu tinha 18 anos, não quando eu tinha 19, mas quando eu tinha 24 anos. 7 anos e meio atrás. Para que eu pudesse entender tudo o que tinha acontecido comigo. Eu vou contar nos outros vídeos com mais detalhe essas experiências de cair, levantar, de ser reanimado, de ser alimentado por Jesus na missa, com os propósitos que eu tinha feito ir na missa. Eu fui durante 5 anos, todos os dias na missa, e a reza do rosário, do terço, a presença da Virgem Maria, a palavra de Deus, a renovação carismática e a participação na igreja. Tudo isso foi fruto daquilo que eu recebi do coração de Jesus.